Ex-deputado federal e presidente estadual do PSB, Paulo Bornhausen é o entrevistado do Cabeça de Político nesta semana. O senhor assumiu a liderança do PSB em Santa Catarina em 2013, depois de muitos anos filiado primeiro ao PFL, Democratas, depois ao PSD. Como é que está esse projeto? Como é que o senhor avalia esse projeto agora? Olha, foi um projeto que começou com o Eduardo Campos, onde o Eduardo trouxe a sua candidatura a presidente da República contra o PT, né, e de outro lado do PSDB, uma candidatura pelo meio, e com uma proposta nova de ser um ponto de encontro para o Brasil. Eu entrei naquele momento, e aí todo mundo já conhece a história. O Eduardo criou naquele movimento um partido de centro-esquerda no Brasil, né, que faltava. Ele trouxe o PSB para o centro, e aí é onde pessoas como eu e outros entraram e conseguiram, no Centro-Sul principalmente, fazer esse projeto. Está se sentindo confortável num partido de centro-esquerda? Eu sempre vim de partidos que pensavam meio que hegemônicos, né? Era mais ou menos, todos que se reuniam lá pensavam iguais, ou muito parecido, né? E hoje eu estou num partido onde eu tenho embates, onde eu não concordo com grande parte das coisas que são colocadas, principalmente do setor econômico, mas concordo com muitas outras, né, da questão social, e isso está me transformando em outra pessoa, em outro político. Eu tenho procurado exercitar esse lado da conciliação, o lado da tolerância ampliada para as questões, procurando me colocar mais no lado daqueles que pensam diferente de mim, e tem sido um grato exercício para mim. E isso não deixa de fazer com que o nosso partido em Santa Catarina esteja crescendo, talvez o que mais cresce em Santa Catarina, em adesão de pessoas novas, pessoas que pensam como eu ou não pensam como eu, que estão vindo sob uma liderança que nem sempre eles concordam em 100% daquilo que a liderança está pensando, ou na maioria às vezes, mas acreditam que é uma liderança firme e que um sim é verdadeiro e o não também é verdadeiro. Na ausência do Eduardo Campos, qual que deve ser o projeto nacional do partido? O partido está caminhando, na minha opinião, para não ter candidato à presidência da República e possivelmente nem apoiar nenhuma candidatura em primeiro turno. O partido tem 10 pré-candidatos a governadores nos estados brasileiros. E isso demanda realmente palanques totalmente diferentes. Se você vai a Pernambuco, é possível que o partido caminhe bem mais à esquerda, né? Você vai em outros estados, mais ao sul, no sudeste, você vai vendo que o partido caminha com partidos mais de centro, partidos liberais. Então o partido provavelmente vai caminhar sem uma candidatura a presidente da República. Pode ser que isso até o dia 8, né, que é a data final, pode ser que se modifique. Se falou muito no ministro Joaquim, que se filiaria... Também o senhor acredita na vinda de Joaquim Barbosa e na candidatura dele? Eu só não vejo nele essa disposição. Eu acho que ele sonharia em comandar o Brasil, mas quando ele vê essa teia da política, ele fica muito desconfortável. Isso ele já me disse, né? Quando ele vê que tanto a política precisa ser traduzida para ele, como ele precisa ser traduzido para a política. E isso é muito difícil você fazer uma junção dessa em ano de eleição e achar que pode dar certo. Não estou dizendo que ele não possa vir ao PSB, ser candidato e até ser presidente da República, mas acho que esse caminho não é um caminho tão claro e tão simples como parece. O Geraldo Alckmin é o seu candidato? Eu tenho uma queda muito grande pelo Geraldo, gosto do Geraldo, acredito que ele é um homem de bem, acho que ele tem um papel no Brasil. O Geraldo é um homem de centro, um homem de políticas sociais. Eu gostaria muito que o meu partido pudesse nacionalmente apoiar o Geraldo, eu não escondo isso de ninguém. Vejo nele o homem da conciliação, como vi no Eduardo a conciliação, vejo nele a conciliação. E aqui no estado, o PSB hoje ele tá muito ligado ao PSD. Ele vai apoiar o Gelson Merizio, o governo do estado? Nós fizemos um acordo no ano passado, em janeiro, com o PSB, através do Gelson Merizio, que é o presidente do partido, para montarmos um grupo que iniciaria a caminhada para uma candidatura a governador. O pré-candidato do PSD é o Gelson Merizio, então é o pré-candidato do grupo. Então essa viabilização, agora veio o PP, tem outros partidos que estão dentro do contexto, mas há que se pacificar o PSD. O PSD hoje vive um momento difícil, de muita contestação interna, de muita discussão interna. Aquilo que parecia pacificado um ano atrás, hoje não está. Eu torço que o partido fique pacificado, o PSD. Que outras alternativas o senhor enxerga nesse cenário? Não, as alternativas que estão surgindo são os nomes que estão aí, né? O senador Paulo Bauer, com quem eu corri a eleição como candidato a senador nas últimas eleições. Aliás,
uma eleição dificílima, onde tanto o Paulo como eu corremos muito sozinhos, com o Eduardo e Aécio, naquela época. Eu fiz mais de 1 milhão de votos, quase 1.200.000 votos, e foi uma grande votação, ganhando nas grandes cidades, mas hoje o quadro é um pouco diferente. O Paulo é um excelente nome. O Paulo é um nome que tem serviços prestados para Santa Catarina. O senhor é candidato em outubro? Eu sou candidato a participar, a fazer com que o PSB cresça, é o nosso objetivo. O PSB terá representantes na Câmara Federal, nós temos chapa própria nessa eleição, vamos coligar talvez com outros partidos. Para deputado estadual, vamos dobrar no mínimo a nossa bancada, hoje somos 2, vamos para 4, talvez até um pouco mais. Eu, Paulo Bornhausen, não tenho um projeto pessoal. Eu estou conversando com os partidos, eu sou presidente de um partido, nós estamos falando. Se eu for solução para alguma coisa, se a minha participação for importante, eu não preciso provar mais nada para ninguém, eu tenho voto, eu fiz milhões de votos na minha vida, na soma de todos os meus mandatos, nunca diminuí votação, sempre aumentei votação. Isso deixa algumas pessoas nervosas, porque imagina, está sem mandato, e o que ele vai fazer? Eu não vou fazer nada, eu quero ajudar o meu estado e o meu país. E isso eu vou fazer, eu te garanto que na eleição de outubro eu estarei fazendo bem feito uma ajuda para o meu país e para o meu estado. Agora, se eu vou estar numa chapa proporcional, não correrei nenhuma eleição. Agora, se eu votar numa majoritária, eu diria para você que eu cheguei num ponto que isso é uma consequência, não é um objetivo. O senhor foi secretário no primeiro mandato do governo do Raimundo Colombo, no segundo mandato o PSB ficou fora. Como é que o senhor avalia o governo Raimundo Colombo, os 2 mandatos? Olha, eu acho que o primeiro governo do governador Raimundo Colombo, ele foi com muito gás. O segundo foi uma administração no meio de uma crise, mas ele foi perdendo o gás, né? E depois o seguinte, o PMDB está fechando um ciclo de 16 anos. Eu tive dentro do governo. O PMDB foi maioria no governo do Luiz Henrique, foi maioria no governo do Raimundo Colombo. Então agora até é importante que o Eduardo faça esse fechamento do ciclo para as pessoas entenderem. Eu vejo positiva a obra do Colombo, eu acho que ele deixou uma obra positiva para Santa Catarina, ele acrescentou. Eu te diria que ele ajudou a manter Santa Catarina como o melhor estado do Brasil, eu não tenho dúvida disso. A obra dele ajudou a mantermos, mas como eu disse, isso não é o bastante para garantir o nosso futuro, né? Os novos governos vão ter que ser muito mais ousados, vão ter que ter muito mais capacidade de transformar, de ouvir a sociedade e de agir na direção das questões corretas. Não há nenhum problema em Santa Catarina que não tenha tido solução em algum lugar do mundo. Então é uma questão de sair, procurar essas soluções, a tecnologia está trazendo isso em grande quantidade, aproveitar disso. Nós estamos precisando de um governo digital em Santa Catarina. Maravilha. Bom, ex-deputado Paulo Bornhausen, obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.